Graça e paz do Senhor Jesus, aos irmãos, às irmãs, discípulos de Betel, amigos. Queridos, eu quero continuar nosso quadro de Curiosidades Bíblicas. E hoje eu quero falar um pouquinho de um texto muito conhecido, que às vezes a gente não sabe o verdadeiro significado desse texto. É o texto de Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29, aonde nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus. Vamos lá. Olha só. Jesus, ele está falando às pessoas e ele diz esse texto. Eu quero me ater aqui no versículo 30, aonde diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ir para essa palavra jugo. Vamos lá. Para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer aqui, nós precisamos entender um pouquinho da cultura rabínica. Nós precisamos entender um pouquinho da cultura dos homens de Israel. A cultura rabínica, ela tinha uma preocupação, ou seja, os rabinos eles tinham uma preocupação. Eles queriam em todo o tempo estar explicando a lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. A preocupação dos rabinos era interpretar essa lei e sempre trazer uma interpretação dinâmica e prática para o povo. Eles queriam sempre estar fazendo isso. E, na verdade, existiam várias escolas rabínicas naquela época. Muitos e muitos rabinos. Existiam 2 rabinos que eram tidos como um dos mais importantes, um dos mais que se destacavam. E interessante que os 2, eles caminhavam cada um numa direção um pouco diferente. Hilel e Shammai. Hilel, ele era um rabino, vamos dizer assim, que ele via a lei mais tranquila, de uma forma menos pesada. E Shammai, ele via a lei como ferro e fogo, uma forma mais pesada, tinha que ser cumprida do jeito, daquela forma, não tinha como ser interpretada muito diferente. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com isso aqui? Vamos lá. Nessa época, esses homens, esses rabinos que eles ensinavam as leis, eles tinham as suas escolas rabínicas. E eles pegavam os meninos, homens, os varões, para poder ensinar a lei. Verdade que eles entravam na escola muito cedo. Com 6, 7 anos eles já iam para a escola. E eles começavam então a estudar, aprender a ler, aprender a escrever. E também eles já estavam aprendendo sobre a lei. Esses meninos, eles tinham um ciclo. Até os 8 anos de idade, mais ou menos, eles tinham que conhecer a Torá toda de cabeça, toda de memória. Eles tinham que saber todinha de cabeça, porque esses rabinos colocavam esse peso sobre eles. Quando eles chegavam mais ou menos aí aos 11, 12 anos, eles tinham que saber a Torá e tinham que conhecer também, saber de memória os livros proféticos. Tudo de memória. Então esses meninos, nessa época, eles eram mandados para casa. Eles voltavam para a sua casa, terminavam o ciclo. E esses rabinos, depois, eles iam atrás daqueles meninos que tinham se destacado, aqueles que eram mais inteligentes, aqueles que eram os excepcionais. Eles iam atrás desses meninos para quê? Porque eles precisavam
com que esses meninos, com que a sua escola rabínica se aprofundasse no seu ponto de vista de interpretação da lei, para poder debater com outras escolas rabínicas a forma de pensar do seu mestre, do seu rabino. Então, quando esses meninos voltavam, somente os excepcionais, os mais inteligentes, eles continuavam os estudos, até ao ponto de conhecer toda a Torá, todos os profetas e todos os livros ali sapienciais, né, proféticos ali, de memória. E mais do que isso, eles eram capacitados para debater em público com outras escolas rabínicas e defender o ponto de vista do seu rabino. Imagine uma criança ser obrigada a aprender, a ter na memória todos esses livros bíblicos. Imagine uma criança ela ser obrigada a saber debater sobre a lei, não segundo a sua forma de pensar, mas segundo a forma de pensar do seu mestre. Isso era um peso muito grande que era colocado sobre esses meninos. Esse peso que um rabino lançava sobre o seu aluno, sobre o seu talmide em hebraico, esse peso que esse menino recebia era chamado de jugo. O seu maestro, o seu rabino, o seu mestre, ele chamava esse peso que colocava sobre o aluno de jugo, ok? E esse jugo, esse aprender, ele só era colocado sobre os homens. As mulheres e as outras crianças, as que não eram excepcionais, as que não eram mais inteligentes, eles não podiam chegar nessa terceira etapa. Só os homens e só os mais inteligentes. Na primeira e na segunda fase, as crianças, as mulheres, jamais poderiam participar, jamais poderiam aprender essas coisas. Jesus, ele aparece no meio dessa discussão. Jesus aparece nesse momento onde as escolas rabínicas estão ali preocupadas em colocar cada vez mais um jugo mais pesado sobre os ombros desses homens, desses meninos, para poder defender o seu ponto de vista. Jesus chega nesse momento e ele diz o seguinte, ele diz ao povo em geral, ele diz às crianças, ele diz às mulheres, ele diz aos homens, ele diz a todos: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está falando, queridos? Olha, eu tenho uma nova forma de ensinar. Eu tenho uma nova forma de interpretar a lei. E essa nova forma que eu tenho de interpretar a lei, ela não é pesada, o jugo é leve. Inclusive, as mulheres e todas as crianças podem aprender de mim. Eu quero ensinar a vocês como obedecer à lei mosaica, como agradar o meu Pai, como não viver uma vida de pecado. Isso não é exclusivamente para homens que podem carregar um jugo tão pesado. O meu jugo é suave, é leve, ele pode ser para cada um de vocês. Jesus revoluciona. Jesus também é chamado de rabi, também é chamado de mestre, porque ele chama as pessoas para aprender um estilo de vida com ele. Um estilo de vida de como agradar o Pai, de como interpretar a lei, não de uma forma opressora, mas como interpretar a lei de uma forma libertadora. Jesus veio ao mundo não para colocar peso, não para colocar carga sobre os nossos ombros, mas ele veio para que nós possamos aprender com ele as coisas de Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente os intérpretes da lei de Deus e agir
conforme não o peso que um rabino, que um professor, que um teólogo hoje coloca sobre você, mas sim no estilo de vida que ele mesmo tinha sobre a terra. Jesus diz, a mim e a você nos dias de hoje, tomai sobre si o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave. Você pode caminhar comigo, você pode aprender de Deus comigo, você pode falar do grande Deus que você tem às outras pessoas, porque é simples, porque é de uma forma amorosa. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor continue trazendo a revelação sobre a sua vida.